Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem! E a nossa aula de hoje será de geografia. E nós vamos falar sobre componentes da natureza. Hoje, 12/8/2020, não é isso? Vamos lá? Olha só! A natureza é formada por diversos componentes, como a luz e o calor do sol, o solo, a vegetação, a água, o ar e os seres vivos, chamados de recursos naturais. Os componentes da natureza que, de forma direta ou indireta, são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto a sobrevivência quanto o conforto deles. Então, esses recursos naturais são extraídos pelo homem e transformados em objetos, em coisas para a sua sobrevivência. Alguns recursos naturais são mais facilmente de serem encontrados e, consequentemente, renovados pela própria natureza. Nós estamos falando de recursos naturais renováveis. Então, esses recursos naturais renováveis são o quê? O ar, a água. Esses recursos renováveis é renovável por quê? Porque nós podemos tirar, da natureza e eles podem nascer novamente, nunca acaba. É isso? Os recursos naturais não renováveis, não é isso? São o quê? Eles não são renovados. Se esgotados, não nascem novamente, não surgem novamente. São o quê? O petróleo, o carvão, são exemplos de recursos naturais não renováveis. Alguns recursos naturais, como a água, isso, são indispensáveis à existência dos seres vivos. Tanto a água como o ar eles são indispensáveis para os seres vivos. Apesar de ocupar a maior parte da superfície da Terra, grande parte da água pertence aos mares e oceanos. Olha só aqui a Terra, o planeta Terra. Ele pode observar aqui que ele é bastante coberto por água, mas a maioria dessa água aí, ela é dos mares, são águas salgadas que não servem para o consumo humano. E também a água doce disponível vem sendo cada vez mais desperdiçada e poluída. Por isso que é necessário um maior cuidado na utilização desses recursos tão valiosos. Então, aí que está, para nós nos atentarmos a isso e cuidando, preservando o meio ambiente, cuidando da nossa água para que não nos falte, certo? Vamos falar sobre o ar. Olha só. O ar, por sua vez, é um recurso natural composto por diferentes gases, sendo indispensável para a respiração dos seres vivos. Então, ele é muito importante para nós. Infelizmente, a qualidade do ar tem sido o quê? Afetado pela população, pela poluição. Tem muita poluição, trazendo consequências aos seres humanos. E, como exemplo, os problemas respiratórios, não é isso? Além, de estar poluindo o ambiente, trazem malefícios para o ser humano. Agora, nós vamos falar sobre as práticas de preservação, de preservar os recursos naturais. Assim como existem as regras para conviver bem socialmente, como existem regras para vivermos bem com os outros, também existem regras para um bom convívio com a natureza. Então, para estarmos em harmonia também com a natureza, existem regras para isso. São práticas como poluição, desmatamento e desperdício devem ser evitados. Então, devemos evitar isso aí.
Devemos evitar poluição, desmatamento, desperdício, não é isso? Para que os nossos recursos naturais não acabem. E devemos fazer o quê? Devemos ter práticas de reciclagem, reflorestamento, consumo consciente dos recursos que devem ser adotados. Olha só, menino, uma pessoa plantando está reflorestando. Tá vendo? Nosso comportamento com relação a recursos naturais nos fará ter um futuro com mais ou com menos saúde. Isso quer dizer o quê? Que se nós, poluirmos, não colaborar com o meio ambiente, isso quer dizer que nós não vamos ter uma boa saúde, isso no nosso futuro. Mas se fizermos direitinho, andarmos, olha só, em bem socialmente com o nosso meio ambiente, nós vamos ter o quê? Boa saúde. Por quê? Porque todas as alterações realizadas na natureza trazem consequências para os seres vivos e para o meio ambiente. É preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência, pensando não apenas no momento atual, mas também nas gerações futuras. Então, nós não podemos pensar só no hoje. Nós devemos pensar nas nossas gerações, nos nossos filhos, que virão. Olha aí, esse é o símbolo da reciclagem.